Nesse vídeo eu quero compartilhar uma experiência que eu vivi ontem, muito comum, muito cotidiana, mas que talvez tenha algo a nos ensinar. Talvez, ou pelo menos por ser um sintoma do que nós vivemos no dia de hoje, pode servir pelo menos de ponto de reflexão. Eu fui almoçar com uma pessoa, eu posso falar aqui, foi a presidente da Academia Brasileira de Música, né? A professora Elza Nogueira, uma querida que eu conheci quando eu trabalhei na Paraíba, e na minha despedida lá ela fez um jantar para mim e tudo mais, e foi assim, uma, um acolhimento muito caloroso, né? Então ela esteve aqui no Rio e marcamos, agora ela é presidente da academia, e marcamos para almoçar. E a coisa foi assim, fomos para um restaurante, não tinha lugar para estacionar, e deixei ela na porta do restaurante, ela foi conseguir uma mesa, e eu fui atrás de estacionamento. Eu rodei talvez uns 20 minutos, porque entre o trânsito, né, o engarrafamento ali pelo Flamengo, e a busca de vagas, né, lá se foram pelo menos uns 20 minutos. Eu fui ficando um pouco angustiado, porque eu ligava para ela, para o celular dela, e ela não me atendia. Eu mandava mensagem pelo WhatsApp e ela não me atendia. Eu fui ficando preocupado com ela, né? Porque no final das contas, ela estava sozinha no restaurante, ela não me mandava mensagem, não me ligava, eu mandava e ela não respondia. E, né, sei lá, ela que é a visitante, né? Ela que não mora na cidade, né? Ela que não é do Rio, e eu fiquei ali preocupado. O fato é que eu comecei a pensar em levá-la para outro restaurante, né? Só que no meio da rua eu não tinha como parar e sair do carro para chamá-la no restaurante. Então eu estava ligando para que ela saísse, né? E o que eu pensei, bom, isso vai demorar muito. Metade do almoço eu estou gastando aqui tentando estacionamento, né? Vamos para um outro lugar que tenha estacionamento, sei lá. Nem que fosse almoçar no shopping, mas, né? Porque valia muito mais a nossa conversa almoçando do que o lugar em si, né? O restaurante que a gente tinha escolhido. E eu fiquei nessa angústia aí por, sei lá, é, 20 minutos talvez, né? E tive a brilhante ideia de ligar para o restaurante para tentar com que alguém do restaurante fosse lá chamá-la na mesa, né? E engraçado que na ida para antes de dar o desfecho da história, eu vou dar um pouco mais de contexto. Como um filme, né? Minutos antes, é bem isso mesmo. Minutos antes, na ida para o restaurante, a gente estava conversando no carro e eu falava para ela da minha alma barroca. É, essa, né? Esse meu jeito, né? Apesar de viver na tecnologia, apesar de consumir tecnologia, de trabalhar na internet, por exemplo, de conciliar a coisa do palco, da música, né, do meu trabalho de maestro com esse trabalho na internet, que é tecnológico, e, enfim, tem toda essa coisa de curso online e tudo isso, né? Apesar de tudo isso, eu tenho uma alma meio antiga, né? Eu gosto de genealogia, eu gosto de fazer árvore genealógica, é, eu gosto de história, de contexto histórico, eu gosto do passado, né? Enfim, eu tenho essa coisa. Então, eu eu sinto falta de coisas que eu vivi, por exemplo, né? Eu, a minha geração, né? Quer dizer, eu tenho 40 anos, a minha geração, hoje, 2026, eu vou fazer 41 em maio, né? Daqui a um mês. Daqui a poucos dias, na verdade, hoje é dia 24 de abril. E a minha geração conheceu a transição, né? Da era completamente analógica para a era digital, né? A minha geração conheceu isso. Então eu ainda peguei cadeiras na calçada, conversas né, assim, entre pessoas, né, interação. Eu ainda peguei o telefone de recado. Eu conheci o telefone de recado, né, quando só uma pessoa tinha telefone na rua e ela fornecia genuinamente, assim, gentilmente para os vizinhos o seu número para que eles usassem como telefone de recado. Eu conheci isso.
né? Eu me lembro de ter cadastros onde se colocava um número, tem telefone para recado? Parece que isso era uma coisa normal, né? O telefone para recado. Não sei, comenta aqui abaixo se você está assistindo isso. Se você está assistindo essa história até aqui, até agora, acho que você pode, a gente pode prosear, né? Você pode comentar aqui abaixo nesse vídeo. Mas, então, nós conversávamos no caminho sobre essa coisa, né? Essa tensão entre passado e presente. E esse presente que a gente vive hoje eram aqueles futuros que no passado se diziam, né? Eram aqueles filmes, desenhos, programas, romances, né? Aquelas ficções que faziam antigamente sobre um futuro com robôs e com nave espacial e com não sei o que lá, e Marte e Lua. E se falava isso como um futuro assim muito distante, muito quase hipotético, né? Utópico é a palavra que eu estou querendo. E esse futuro chegou, né? Esse futuro virou nosso presente. E ontem, nessa espécie de desespero, né? Essa espécie de eu preciso, né? Eu estou engarrafado, não consigo chegar no restaurante para almoçar, não consigo estacionamentos lotados, não tem vaga na rua. O que eu faço? Né? Vou ter que deixar o carro longe e voltar depois a pé, e isso vai demorar mais. No meu desespero, eu cheguei a pensar em ligar pro restaurante, pedir para alguém, quer dizer, eu liguei de fato para o restaurante com a intenção de pedir alguém para avisar a professora Ailza. E o telefone simplesmente não atendia. E aí eu liguei muitas vezes e o telefone não atendia. E aí no Google, onde eu peguei o número, tinha um outro número, um número de WhatsApp. Mandei mensagem para o WhatsApp. Quando eu disse oi, o WhatsApp respondeu sozinho: olá, Thiago. Opa, sabe meu nome. Vejam isso. E aí, automaticamente já veio uma mensagem com o menu do restaurante. E aí eu disse: quero falar com o humano. Porque eu sei que nós, hoje em dia, vivemos nesse momento da inteligência artificial, das automações, dos robôs que falam, né, nos atendimentos todos pelo WhatsApp. Ora, se você não sabe, toda vez que você liga para a sua companhia elétrica, a Light aqui no Rio de Janeiro, para reclamar, para perguntar alguma coisa, para pedir uma segunda via, você não fala com um atendente mais, você fala com um atendente virtual. Já sabemos disso. Acho que, não sei se nós já nos acostumamos, mas acho que já entendemos que a coisa está assim e não tem mais o que fazer. É muito mais barato fazer assim. Né? E aí, só que, né, eu sempre acho que em algum momento um humano pode intervir, né? Principalmente pensando num restaurante, porque por mais que haja uma automação, um robô que processe um pedido, né, de comida, vai ter algum humano que vai receber aquilo e pedir para o chefe preparar. Né? Pelo menos, acho que dá para pensar que a coisa seja assim. E nisso eu pedi, você pode, eu queria falar com um humano, e aí ele me deu um telefone. Né? Ele me deu um telefone. Eu disse: eu preciso avisar uma pessoa que está no restaurante, não estou conseguindo contato. E ele me deu um número. Ah, você pode ligar para esse número, que era o mesmo que eu já tinha ligado. Eu liguei e, novamente, eu fiquei sem resposta, sem sucesso. Bom, o final da história foi que eu, por acaso, consegui um estacionamento na rua mesmo do restaurante, ao lado do restaurante, num hotel que eu não tinha visto. Assim, não era uma placa de estacionamento. Era só uma entrada de carro, uma garagem de hotel. E eu vi uma plaquinha pequenininha. Estacionamento. Eu entrei lá, pronto, acabou a história. Foi isso. Bom, e finalmente eu cheguei, quase para o jantar, mas eu cheguei no almoço e foi uma delícia, nós conversamos e tudo mais. Mas a lição que eu tiro disso, eu tirei para mim e que eu queria compartilhar, é justamente essa de nós vivermos cada vez mais num mundo, esse mundo contemporâneo, em que a arte de escutar
vai se tornando cada vez mais escassa. As interações humanas, as interações reais, ainda existem, é claro que existem, mas existe toda uma cultura ao nosso redor, uma cultura de não escuta. Você conversa com uma automação, um robô no WhatsApp, que escreve lindamente, mas não te entende. Continuamente ele diz, não entendi. Você recebe ligações, eu recebo muitas ligações de spam, né, que eu nunca atendo, onde mas se eu atendo, várias delas dizem, alô, eu falo com o Thiago, CPF, tal, tal, tal. E aí eu poderia responder do lado de cá, sim. Ah, tudo bem, aqui é o fulano de tal, assistente virtual da companhia tal, do banco tal, né? Quero ter uma oferta para você. E se você ficar respondendo isso com sim ou não, ele consegue te entender. Mas se você muda, ele diz, não entendi. Não entendi. Quer dizer, fica comigo aqui para entender esse ponto, né? A gente está caminhando, quer dizer, a gente já chegou no momento em que a gente fala com máquinas que são programadas para reagirem a respostas específicas. Ao sim, o robô diz tal coisa. Ao meu não, o robô responde outra coisa, pergunta outra coisa, enfim. Então, a gente já está interagindo com gente que, quer dizer, não é com a gente, né? A gente está interagindo com outros interlocutores que não são humanos. Então, nós não somos ouvidos exatamente, né? Nós não somos... nós somos simplesmente como gatilhos, né? O que nós falamos são gatilhos que disparam uma resposta do outro, né? Daquela inteligência artificial. Como já há muito tempo acontece nas nossas conversas humanas propriamente, nós muitas vezes temos dois monólogos, né? Um fala um pouco, o outro não presta muita atenção, só espera o gancho para poder falar sua coisa, aí o outro também, né, espera o gancho para falar sua coisa, e assim nós não temos uma interação propriamente, um diálogo propriamente, onde um se interessa pela coisa do outro, pelo problema do outro, entende, retruca, né, interage propriamente. Nós não temos alguém do outro lado do telefone, do restaurante, para dizer, como há 30 anos atrás teria, pois não? Ah, aqui é o dono do restaurante. Sim, o senhor podia me fazer um favor de avisar? Tem uma senhora aí sentada sozinha, o nome dela é fulana. O senhor poderia dar um recado para ela? Acabou o telefone de recado. Acabou o telefone de recado. Nós não temos mais alguém do outro lado, né, em muitos dos casos, para nos escutar. Nós temos uma mensagem automática do WhatsApp programada para entregar um cardápio. Quando do lado de cá é um pedido de ajuda, é um socorro, do lado de lá é uma oferta de cardápio. Isso é muito interessante, eu tenho pensado, inclusive, em várias outras áreas, né? Eu tenho observado isso, até no trabalho que eu faço na internet, desenvolvendo os produtos, né, os cursos que eu desenvolvo, que eu faço, a confraria, a escola do ouvido, maneiras de aperfeiçoar tudo isso, num movimento contrário a essa cultura que está sendo, digamos, imposta a nós. Movimento contrário a esse movimento da não escuta, né? Caminhando de maneira absolutamente, diametralmente oposta a isso, né? Caminhando no sentido de, não digo restabelecer, porque seria muito presunçoso da minha parte, mas pelo menos no que eu posso, dentro do âmbito do que eu faço, voltar a uma experiência, a uma cultura de escuta, a uma cultura de interação real, uma cultura de conversa propriamente humana, mesmo que nem todas as almas sejam barrocas, como eu digo que é a minha, mesmo que nem todo mundo sinta saudade de cadeiras na calçada, como eu, mas num mundo como o de hoje, onde as coisas estão automatizadas, eu acho que é importante a gente voltar a essa ferramenta da escuta
propriamente analógica, propriamente humana. Por mais que a gente possa usar o YouTube para assistir concerto, e isso é uma maravilha. É uma maravilha a gente ter acesso a Spotify, as plataformas de streaming, é uma maravilha a gente ter Netflix, é uma maravilha tudo isso. Mas que em meio a tudo isso, a gente não perca a habilidade de escutar. Eu faço sempre aquela distinção, quem me conhece já sabe, né? Ouvir é acidental, né? Ouvir é a sua capacidade auditiva natural, que se você não tem nenhuma perda, você ouve. Escutar é outra coisa. Escutar é a audição mais a atenção. Escutar é algo direcionado. Escutar é algo intencional, não é acidental. Escutar é algo que depende do seu interesse, depende da sua atenção, da sua intenção de processar tudo aquilo que você está recebendo pela via sonora, né? por meio de som. Então, essas interações que nós vivemos hoje favorecem a não escuta, né? Favorecem uma leitura rápida, seletiva. Se você quer tal coisa, aperte 1, digite 1. Se você quer tal outra coisa, digite 2. Pum, pum, pum. Só dedo, né? Só que quando a gente fala, nem digo de música só, né? Porque primeiro a gente escuta o outro. Quando a gente fala de conversa humana, de diálogo, a gente fala de escuta. Alguém fala e o outro escuta propriamente. E é esse espírito que a gente leva para a música. As pessoas falam que não entendem a música clássica. Ora, se elas aprendessem a escutar a música clássica, se elas soubessem o que escutar, como escutar, elas, não digo que entenderiam num sentido assim de compreensão intelectual, mas elas experimentariam a música clássica de uma maneira muito, muito, muito mais profunda, muito mais... Elas aproveitariam com muito mais prazer, com muito mais emoção a música clássica, né? Então, enfim, queria compartilhar essa reflexão, essa experiência, né, tão baseada, né, nessa experiência tão ordinária, tão comum, mas que me fez pensar nisso, né? Tanto pela conversa no caminho, né, como também por tudo isso que eu tenho observado, né, ao longo desses anos e principalmente nos últimos meses, né, toda a velocidade com que a inteligência artificial tem se desenvolvido e penetrado, né, nas nossas vidas. Não vamos demonizar isso, né? Mas aquilo que depende de nós, aquilo que passa pela nossa consciência, a gente precisa cuidar para que a gente não terceirize a nossa possibilidade, a nossa capacidade, maravilhosa capacidade de escutar, seja a música, seja uma sinfonia, seja uma conversa com alguém. E se você quer desenvolver a sua escuta de música, conte comigo, né? Aqui abaixo tem os links para os meus cursos e tudo mais, e fica à vontade para olhar depois. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui abaixo e deixa seu like para eu entender que isso serviu para alguma coisa, e a gente se vê numa próxima. Um abraço e até lá!